Boa tarde. Deixa eu ver se o transcript está em inglês ainda. Vou mudar para português aqui. Pronto. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para esse primeiro webinar Conecta Cloud Target, justamente falando de um assunto muitíssimo interessante, que é justamente o Windows 365. Então, Windows 365, dentro da plataforma da Microsoft, que é justamente a gente vai falar sobre como que ele pode ajudar, por que implementar o Windows 365, quais são as vantagens que a gente tem na implementação do Windows 365, e até comparativos, até com o atual WVD que a gente tem hoje em dia, como que a gente compara, qual que é a opção que a gente escolhe, até ambientes, cenários que a gente tem, por exemplo, Citrix, e aí como é que funciona o Windows 365, o que é melhor, qual é a solução que a gente utiliza, qual não utiliza, e assim por diante. Então, é justamente isso que a gente vai falar o primeiro webinar, né? Então, antes de tudo, né, o trabalho hoje, que a gente considera híbrido, hoje tanto a gente vai para o escritório quanto fica em casa. Algumas empresas, por exemplo, tirando os trabalhadores dentro do escritório e deixando eles totalmente em casa 100%, empresas fazendo a mescla, agora com quase o fim da pandemia, terminando um pouco a pandemia, as pessoas entendendo como é que elas vão trabalhar, como que as empresas vão se adequar, a vontade, chego até a falar, absurda dos colaboradores quererem ficar 100% do tempo em casa, e ao mesmo tempo eu me pergunto como que um estagiário ou um trainee vai aprender numa empresa em que todo mundo está em casa, não tem como. Então, eu acho que o equilíbrio é justamente sadio nesse sentido, né, para as pessoas até passarem conhecimento para os mais novos. Isso, para mim, acho que faz toda a diferença numa empresa. A empresa justamente é para isso, para todo mundo trabalhar junto, dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, trabalhar em equipe. Isso, para mim, é fundamental. E aí, justamente, alguns números que refletem justamente isso, né? 73% dos trabalhadores dizem que querem o controle remoto do ambiente flexível da opção de trabalho, ou seja, isso entrega o quê no final das contas, né? Essa flexibilidade. O que a gente vai ter com essa flexibilidade? O ambiente totalmente híbrido, realmente, isso vai ser a principal pergunta das entrevistas de emprego. O que você prefere, ficar híbrido, ficar totalmente no escritório, ficar em casa? Que antigamente a gente falava assim, como é que você trabalha home office? Era uma 15ª pergunta numa entrevista de emprego, então essa pergunta vai ficar muito mais como uma das primeiras, vai ser eliminatória, então a gente vai justamente ver nesse sentido. 67% dos funcionários querem uma colaboração presencial. E aí, como é que fica? Como é que faz? Todo mundo quer trabalhar remoto de casa, e aí, ao mesmo tempo, quer uma colaboração presencial, numa sala de reunião, todo mundo trabalhando, eu poder levantar a cabeça e pedir ajuda, ou falar, nossa, eu escutei vocês estão falando aí sobre o Power BI. Não, já fiz esse relatório, é assim, assim, assado. Às vezes a gente escuta uma conversa e às vezes se mete para um bem comum da empresa como um todo e fala assim, não, é assim que faz, eu já fiz isso, já passei por isso, é assim que faz resolve determinado assunto. Então é nesse sentido que a gente também tem que se preservar. E 80% dos gestores esperam um trabalho mais flexível de políticas home office, ou seja, até os gestores já estão entendendo que os colaboradores que eles vão gerir vão ficar em casa. Eles preferem até para focar. Inclusive, eu já vi uma empresa esses dias, não sei se já passaram por isso, mas eu já vi esses dias falando de um ambiente que está falando que justamente trabalho presencial vai ser para reuniões muito específicas de trabalho, e aí o home office vai ser para atividades que eu faço sozinho, que eu possa focar para ninguém me interromper. Então, mais ou menos as empresas estão começando a trabalhar assim. Você usa, por exemplo, a segunda e sexta-feira para focar em atividades que foram delegadas durante a semana. Ou, ao contrário, você foca numa quarta-feira para fazer as atividades que foram delegadas no meio da semana. Então, é justamente isso que a gente está vendo dentro desse ambiente, tá? E aí também as necessidades que a gente tem em evolução para a computação do usuário final, ou seja, como que a gente vai fazer com que os colaboradores trabalhem tanto em trabalhos remotos, quanto em relação à segurança, como que a gente vai fazer com que a segurança dos colaboradores
a gente controle a segurança desses ambientes. Então, quando a gente fala de funcionários distribuídos, digamos assim, né, a gente está pensando em funcionários em que, de repente, estão numa filial, ou estão no home office, ou estão trabalhando num Starbucks da vida, ou numa outra cafeteria, ou até mesmo num sítio, de repente, tirou alguns dias e foi para o interior para relaxar a cabeça, mas ao mesmo tempo está trabalhando, e aí trabalha remoto de uma chácara, de um sítio, ou até às vezes da praia. Tenho amigos, inclusive, que há alguns dias estão trabalhando remotamente da praia, então ligam o computador durante o dia, trabalham normalmente, e no final do dia desligam, vão para a praia. Então é isso que a gente tem. E até para a parte que a gente chama, que a gente pode falar que é o BioD, né? Agora a gente fala de BioPC, que é justamente o próprio colaborador trazer o seu computador, trazer o seu notebook, o seu desktop, usar o seu desktop pessoal como ambiente de trabalho. Então, isso estou vendo inúmeras empresas adotarem isso, mas como que a gente controla um desktop pessoal, remoto da casa do colaborador, e como é que fica a segurança disso? Como que a gente controla a segurança disso? Então, isso é muito importante e até muito preocupante, até por questões de segurança. Então, e os dados de clientes que estão nesse computador? Poxa, o computador do cara é um computador pessoal, mas tem um contrato extremamente relevante da empresa no computador dessa pessoa. E se de repente acontece alguma coisa, o filho dele, que usa o computador à noite depois das 8, entra num site e executa algum programa malicioso, e aí como é que estão essas informações? É um grande perigo justamente para hoje em dia que a gente tem, tem que tomar cuidado justamente com isso. Até que a gente chama de forças de trabalho elásticas, né? Que é justamente a ideia de eu ter uma força de trabalho em que eu consigo ao mesmo tempo ter a força de trabalho elástica, mas ao mesmo tempo trabalhos especializados. Como é que fica essa balança? Ou seja, eu tenho uma força de trabalho, por exemplo, agora que a gente vai ter a Black Friday, que movimenta o mercado brasileiro gigantescamente. E como é que a gente vai alocar essas pessoas? Como é que eu dou um computador para essas pessoas trabalharem? Elas vão trabalhar de casa, vão trabalhar do meu escritório, mas ao mesmo tempo, ok, elas vão trabalhar das nossas lojas. Mas aí você vai gastar milhões de reais para comprar computador agora no começo de outubro, para lá em novembro esses computadores estarem parados porque as pessoas não estão mais trabalhando. Foi um trabalho sazonal. E aí, como é que você faz com esses computadores? Vai ter que realocar, vai ter que devolver, vai alugar, que a gente vê muito isso hoje em dia, né? Ah, não, Danilo, eu alugo os computadores, tá? Mas o preço do aluguel. E se extravia um notebook desse? O que acontece? Qual que é o custo disso? Ah, mas tem seguro. Mas e os dados que estavam nesse computador que foi extraviado? Então, tem alguns pontos que às vezes a gente não são tangíveis, a gente nem pensa, não imagina, mas são muito importantes quando a gente vai falar de força de trabalho elástica, né? E até a parte de atendimento ao cliente, até de cargas de trabalho especializadas, ou seja, quando a gente fala de trabalhadores que vão fazer algum tipo de trabalho muito específico, e precisam de determinadas máquinas muito específicas, com muita memória, com muito processamento, ou precisam de uma alta carga de trabalho, alta carga de espaço, e precisam ter uma máquina rápida, ou como é que eu faço para ter uma máquina rápida se o meu colaborador às vezes está numa fábrica que às vezes a conexão não é tão boa, mas não é suficiente para conectar num desktop virtual, mas não é suficiente para, por exemplo, fazer um download ou fazer um streaming de alguma coisa muito importante que é necessária. Então, como é que eu lido com isso? Justamente isso é uma das evoluções que a gente tem conforme o tempo, que a gente é muito importante até para a gente saber como que a gente vai lidar no futuro, né? E aí, como a gente tem isso? Quais são as soluções que a gente tem para isso? Justamente o cliente PC, que a gente vê isso desde, deixa eu ver, a primeira vez que eu vi um cliente PC 2000, em 1999, 2000, que eu comecei a ver as pessoas tendo aquelas maquininhas com os computadores bem pequenininhos, uns quadradinhos bem pequenos, em que pegavam esses computadores, ligavam num servidor e aí clicava 2 vezes num ícone da área de trabalho e já executava lá uma aplicação não, né? Um Windows, na época 98, o Windows 98, que pegava o Windows 98 e executava o Windows 98, e aí trabalhava dentro desse Windows 98, porque na verdade esse Windows estava virtualizado de um servidor, então eu tinha essas possibilidades. Virtualização, não só de ambientes, que eu tenho de servidores, virtualização de servidores que a gente tem hoje, que é justamente como eu disse, né?
eu consumo, até tem um artigo que eu escrevi no blog da Cloud Target, se vocês quiserem acessar, por favor, cloudtarget.com.br, vocês acessam a nossa parte de blogs no Connect, e lá tem justamente um artigo que eu escrevi sobre nuvem 2.0, que é justamente o que é. A gente teve a nuvem 1.0, que foi justamente os nossos servidores, a nossa infraestrutura, as nossas aplicações, né, nosso e-mail, nosso chat, como a gente está fazendo aqui do Teams, né? Ou seja, as aplicações foram para a nuvem, os servidores foram para a nuvem, e agora a gente está numa onda de desktop, que é justamente aquilo que a gente tem aqui, né? Os desktops viraram serviços, né? Então a gente tem aqui o Desktop as a Service, que é justamente a possibilidade de eu ter meu Windows 10, até agora meu Windows 11, a partir do dia 5 de outubro, meu Windows 11 como um serviço, não só eu precisar ter uma máquina poderosa ou ter uma máquina que tenha alta performance para eu trabalhar, mas simplesmente eu tenho conexão com a internet e um Team Client, ou, por exemplo, um Raspberry Pi, ou um computador não tão rápido, não tão bom e tão rápido, pouco espaço em disco, que eu consigo conectar aí sim num desktop virtual, ou seja, eu ter nas empresas o desktop como um serviço. Então a gente já teve o IaaS, né, que é o Infrastructure as a Service, a gente teve o SaaS, né, que é o Services as a Service, e agora a gente tem o DaaS, que é justamente o Desktop as a Service. Então é essa possibilidade das empresas, que eu estou justamente chamando de nuvem 2.0, de virtualização dos desktops. É impossível hoje? Não é impossível, mas era tão difícil quanto era 10 anos atrás, em que surgiu o Azure, surgiu o Office 365, e que as pessoas falam assim, você tá louco, Danilo, eu tenho aqui meu servidor aqui, dentro do meu data center aqui, na sala aqui, tá funcionando, você tá querendo que eu troque meu servidor aqui, que eu tenho por um serviço que eu tenho que pagar todo mês? Você tá louco? Isso eu ouvi inúmeras vezes. De falar, você tá louco, agora ficar pagando mensalidade por uma coisa que eu já comprei, tô aqui e tô usando? Não, Danilo, volta amanhã, não quero isso. E aí justamente foi, aos poucos, mostrando justamente o ROI, né, que a gente fala, que é justamente o retorno do investimento, falando, mas quanto que custa esse servidor, esse data center que você tem aí na Vila Olímpia, que são, sei lá, 10 metros quadrados, cara, podia virar uma sala de reunião, né, esse data center que você tem. Quanto que custa isso? Quanto que é o aluguel de 10 metros quadrados na Vila Olímpia? Qual é o custo disso? Quanto você gasta por mês de ar-condicionado para manter esses servidores gelados, né? Servidores que eles não superaqueçam. Quanto que custa um colaborador seu acordar às 3 horas da manhã, porque o seu servidor parou, ele acordar a hora extra dele de um domingo, dele atender e verificar o que está acontecendo com os servidores? Não é um gasto que você tem? Você fala que pagou uma vez e não paga mais, mas você paga constantemente a manutenção dessas máquinas. E é justamente isso que alavancou o IaaS, né? Alavancou o Office 365, alavancou as empresas a usarem o Azure, a irem para a nuvem, e agora que vai alavancar justamente o Desktop as a Service. Quanto que custa a gente manter um desktop? Quanto que custa você pegar o desktop com o colaborador e falar assim, ixi, estou em casa aqui, minha máquina travou, não está abrindo o RP, meu sistema do RP. Aí você tem que mandar um motoboy até a casa do colaborador, ver o malote, pegar esse notebook, mandar para a TI, pegar esse computador, consertar, quanto que ficou o tempo, quanto que custa esse tempo desse colaborador parado, esperando a máquina voltar, quanto que custa os dados, as informações que tinham no notebook, de repente o HD queimou, tinha backup? Tinha, a gente fez backup, mas quanto que demora o tempo do técnico de TI restaurar esse backup? Então tem vários itens aí, várias variações, várias variáveis, né, que a gente pode falar variáveis mesmo, várias variáveis aí, vários itens que a gente pode pensar em que é importante manter e às vezes a gente nem está pensando na conta no final do mês desse serviço, né? Então a gente tem que sempre pensar nesse sentido. E aí, quando a gente fala de opções de computação para o usuário final, falando de nuvem, a gente pode ter tanto o PC, a computadora, a parte computacional, né, um sistema operacional, como um ambiente que a gente pode ter a parte não só aqui do Cloud PC, do mobile, eu posso ter um computador que eu conecto na nuvem, tenho uma disposição de um Windows 10, quanto também eu tenho a possibilidade de virtualização de aplicações.
Então, de repente, fala assim, Danilo, a gente tem aqui um RP, cara, a gente tem aqui o SAP, cara, mas o SAP é tão pesado nas nossas máquinas, a gente tem que fazer um upgrade de memória. Todas as máquinas estão com 4, cara, a gente vai ter que gastar 120 mil reais para fazer o upgrade para 8 gigas de memória. Poxa, precisa mesmo? Será que agora em computador de 4 gigas a gente virtualizar a aplicação do SAP já não resolve o problema? Porque você consegue virtualizar a aplicação, o aplicativo no computador do colaborador e ter essa aplicação rodando usando todo o potencial da nuvem. Ou seja, você não precisa de memória, processamento local para executar aquele software. Você já está executando, está usando o poder computacional da nuvem para executar aquele software. Então, você imagina a virtualização de N aplicações, N dispositivos virtualizarem aquela aplicação, sempre a necessidade de você fazer um upgrade de memória, de disco, de processador do computador do colaborador, até comprar uma máquina nova para ele. Você justamente virtualiza a aplicação, que é o que justamente a gente chama de VDI, né? A possibilidade de virtualizar os aplicativos dentro da infraestrutura, né? Então, a gente tem justamente essas duas opções. Tanto virtualizar aplicações, né? O Windows ser virtualizado, quanto virtualizar as aplicações também. Então, a gente tem essas duas possibilidades. E eu, Danilo, acredito que é justamente o futuro que vai ser o quê? Aqueles famosos kits, né? Que a gente tem de boas-vindas do colaborador, que a gente ganha a garrafinha, camiseta, um bloco de anotações, e que a gente ganhava um notebook, eu acredito que a gente vai ganhar um celular. Que esse celular vai ser o celular corporativo da pessoa e o celular vai ser o PC, em que a pessoa vai ter aquele celular, vai plugar lá na entrada HDMI e aquele computador, aquele celular vai virtualizar o meu ambiente no Azure, no Windows 365 ou no WVD, no AVD, né, no Azure Virtual, Windows Virtual Desktop, em que a gente vai acessar aí sim a nossa máquina corporativa. Então a gente vai usar o celular como terminal burro, né, como terminal para acessar nosso ambiente corporativo. Então eu acredito muito nisso que a gente vai usar, tá? As soluções que a gente tem da Microsoft que atendem essa parte de virtualização. Então a gente tem o Windows 365, então que a gente tem aqui o Windows 365 que vai fazer a parte de computação em nuvem, que a gente vai falar bastante sobre ele daqui a pouco, o Windows 365, e o que muitos clientes conhecem como WVD, né, o Windows Virtual Desktop, que a Microsoft agora está mudando de nome, para Azure Virtual Desktop, o AVD. Então, a gente tem essas duas opções, em que o Windows 365 é um serviço rápido, pronto, fácil, tranquilo de você disponibilizar para os seus colaboradores, que eu vou explicar daqui a pouco como a gente faz, e o Azure Virtual Desktop, em que a gente tem uma possibilidade de virtualização mais customizada, que a gente consegue ajeitar e customizar da nossa maneira, conforme a gente precisar, inclusive com economia, sendo justamente um pouco mais barato em relação ao Windows 365. Então, a gente vai ver justamente essas duas possibilidades e o que a gente pode fazer, tá? Só que, quando a gente fala dessas possibilidades, o que a gente agrega da nuvem, né, do poder computacional da nuvem nos desktops? Então, a gente consegue ter, além de ter um conteúdo fixo, né, eu tenho a possibilidade de, eu tenho um conteúdo do meu colaborador, minha área de trabalho do colaborador, eu sei 2 pontos dele, ter isso persistente, ou seja, quando o colaborador desligar a máquina virtual dele, do Windows 365 ou do WVD, do AVD, ele conseguir acessar os mesmos arquivos, como se ele tivesse desligado uma máquina dele local, sem problema nenhum. Até a possibilidade do storage dele, que ele usa, os dados que ele tem, que ele está armazenando, a quantidade de dados, até o poder computacional muito maior que ele tem justamente dentro da infraestrutura, e até a parte de configurações do ambiente dele, ou seja, manter as configurações totalmente da mesma maneira, né, sem precisar alterar nada, ou seja, se eu mudar a área de trabalho, se eu mudar minha cor, deixar meu Windows totalmente com Dark Mode, né, que a gente fala, totalmente escuro, eu religar meu Windows e ele está lá Dark Mode, até os aplicativos, do jeito que eu uso, com as minhas preferências, e, basicamente, porque uma das coisas mais importantes quando a gente fala de infraestrutura, a parte de segurança, né? Tem a parte de segurança e gestão da identidade unificadas, ou seja, eu ter essa possibilidade de usuário, senha, proteção das minhas informações, de uma maneira centralizada, única, em que eu não precise despender muito da minha infraestrutura, muito do meu
do meu mão de obra de suporte para atender algum determinado incidente, algum determinado problema que eu tenho na infraestrutura. Então, isso é muito importante e é uma das coisas mais importantes que a gente tem que se atrelar e tem que ter um certo cuidado no ambiente, tá? E quando a gente fala de Windows 365 especificamente, que é justamente trazer o poder computacional do Azure ou da infraestrutura de desktops para o cliente final, para o colaborador, para as empresas utilizarem. Então, a ideia de você ter o seu próprio conteúdo, o colaborador, na verdade, né, o teu colaborador enxergar e ver a máquina como estava, as opções, várias opções de computação. Então, a ideia de ter uma máquina diferente para TI, outra máquina para marketing, outra máquina para compras. Mas, Danilo, quando eu vou comprar um notebook, isso é muito comum, né? Mas quando eu vou comprar lá os notebooks da Dell, da Lenovo, quando eu compro 3.000 máquinas do mesmo tipo, é mais barato. Então, eu tenho que comprar máquinas mais poderosas, mas, cara, às vezes é um estagiário de marketing que não usa quase nada do poder do computacional, mas eu tenho que dar uma máquina lá de 8 vCPUs para ele, de 16 GB de memória, porque, cara, é o que a gente comprou. E às vezes é um tremendo de um desperdício de uso de uma máquina que poderia servir a TI, por exemplo, ou até o pessoal de desenho industrial, que vai fazer um desenho industrial, por exemplo, que vai usar um Adobe Photoshop ou um Corel Draw da vida, para justamente alguém que não precisa, né? E até a parte de aplicativos, que eu posso usar os aplicativos do jeito que eu quiser, das configurações que eu desejar, então eu consigo fazer com que os aplicativos funcionem da maneira que eu quiser. Eu deixo isso como um padrão na minha empresa. Então, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, que a gente pega e instala um Office Desktop, um Excel, Word, e cada um customiza do jeito que você quiser, até, de repente, colocando add-ins, colocando plugins, que às vezes eu não quero que o cara coloque os plugins, que vão deixar a máquina lenta ou vão trazer algum tipo de risco para minhas informações corporativas. Então, isso é uma coisa muito perigosa, que aí com o Windows 365 eu consigo monitorar e consigo ter essa configuração mais persistente, digamos assim, né? E até a parte de configurações, como eu disse, né, persistentes, entre diversos dispositivos. Então, o cara pode ter um terminal, como eu disse, né, um celular, um computador extremamente lento, ou outro, o cara que tem uma máquina rápida, um desktop ou um notebook, mas a configuração que ele vai acessar o Windows, que ele vai acessar o Windows 10, que ele vai acessar na nuvem, com o poder do Windows 365, vai ser o mesmo. Vai ser aquela máquina que eu posso configurar, como eu disse, né, com opções diferentes de computação para TI, uma máquina específica, uma galeria de imagens, né, que a gente fala, para TI, uma galeria de imagens para o pessoal de marketing e assim por diante. Então, a gente pode ter essas diversas opções de determinados padrões, tá? Até armazenamento escalável, o que a gente vê mais, né, dentro das empresas, é justamente a possibilidade, poxa, meu HD lotou. E aí, o que faz? Aí o cara tem que mandar a máquina, comprar mais HD. Cara, hoje com o Windows 365 a gente faz isso em cliques, 4 ou 5 cliques, e a gente consegue aumentar o espaço de disco da máquina da pessoa. Então a gente consegue fazer isso rápido, fácil, sem problema nenhum. E até a parte de segurança, né? Como eu disse para vocês, unificada, integrada, né? Unificação integrada, e a parte de gestão de identidade, que eu posso fazer com que os diversos colaboradores que trabalham na minha empresa se loguem da mesma maneira, no mesmo perfil de máquina e acessem as coisas que eu realmente quero que ele trabalhe. Ou seja, a gente consegue fazer com que o colaborador tenha foco, muito foco. Então, por exemplo, eu posso ter a possibilidade de, poxa, eu quero travar o cara a determinadas horas de YouTube. Eu posso ter esse controle, porque eu vou ter uma máquina virtualizada, então eu consigo ter esse tipo de controle para até, inclusive, verificar, analisar o que está acontecendo no ambiente dele. Então, a gente tem várias possibilidades aqui disso também, tá? Então, o Windows 365 é a possibilidade de eu virtualizar o Windows 10, o Windows 11, para os meus colaboradores finais. Então, esse é um poder que a gente tem e que a gente consegue fazer isso fantasticamente com o poder da nuvem, tá? E aí, quais são as vantagens que a gente tem com o Windows 365, né? Ele é amado pelos usuários por quê? Porque eu posso usar ele através de qualquer dispositivo. Então, de repente, eu estou aqui, ou eu estou numa máquina, de uma cafeteria, ou eu estou numa lan house, né? Lan house é uma coisa meio antiga, né? Nem sei se tem mais lan house, a gente pode achar por aí, mas eu posso acessar de uma lan house, eu posso acessar do computador
da minha mãe, por exemplo, se eu quiser for para casa da minha mãe e lá tem um computador, eu vou acessar o mesmo computador, porque eu vou estar acessando um Windows corporativo, né, um Windows do Windows 365, que é corporativo e que a minha configuração da minha máquina vai estar lá. Então, sempre pronto, sempre atualizado. Pode dar problema? Pode dar pau, que a gente fala o pau do Windows? Vai. Mas a rapidez que eu vou ter de desligar minha máquina e ligar de novo, ou ligar para minha TI, ou abrir um chamado e falar assim, ó, reseta a minha máquina aí, do meu perfil, do meu Windows 365, que deu um problema, não sei o que está acontecendo, eu acho que volta uma versão aí do meu Windows 10, rapidamente, sempre o problema de pegar a máquina, mandar no malote, vai para a TI, volta para mim, depois eu fico esse tempo todo parado, então justamente isso que a gente tem. E a parte de pessoal e é familiar para as pessoas, né? Eu posso ter da mesma maneira, continuar com o meu computador, com as minhas interfaces, com os meus ícones da área de trabalho, os meus arquivos, da mesma maneira que eu estava trabalhando com o meu notebook, com o meu desktop. Então, essa é a possibilidade. E, mais ainda fantástico, que é a parte que é confiável para a TI. Então, eu consigo escalar rapidamente. Então, você imagina o seu diretor de TI falar assim, Danilo, a gente vai contratar 500 pessoas no próximo mês. Cara, a loucura que é numa TI, 500 pessoas, cara, não tenho máquina para isso. Vou alugar máquina, vou comprar máquina, preciso fazer orçamento. Cara, quando a gente vai escalar isso para o Windows 365, são poucos cliques, eu posso comprar as máquinas virtuais e a minha preocupação vai ser quais são os terminais que eu vou disponibilizar para os meus colaboradores. Eles têm, a minha preocupação vai ser, se eles têm monitor em casa, tem, ok, então vai usar o monitor que tiver, ou eu vou mandar somente um monitor. O gasto que é um monitor, a diferença de preço de eu mandar um monitor e mandar um computador para o colaborador, é muito mais fácil eu mandar um monitor, de repente, se ele não tiver. É muito mais barato para a empresa. Até a parte de custos previsíveis, eu sei quanto que eu vou gastar para manter esse ambiente. Não vai ter variações. Se eu tiver uma máquina lá de 4 vCPUs, de 16 GB de memória, com 128 GB de espaço em disco, vai me custar R$200, R$300, R$400, R$100, R$50, vai me custar um valor fixo. Não tem variações de, poxa, mas eu preciso colocar um SSD no computador para o cara a mais. Não, vou ter que comprar para ele um teclado a mais específico, porque o teclado não é adaptável, esse do notebook é complicado. Então, esses custos a mais que a gente tem geralmente, quanto é que vai ser para formatar a máquina, para o colaborador deixar a máquina, fazer o famoso ghost, que a gente, para quem é velho como eu, a gente fazia muito ghost da máquina, deixava lá a máquina prontinha com Windows, o Office, com os navegadores padrões que a gente tinha, com as aplicações que a gente tinha por padrão na empresa, deixava a máquina pronta e replicava essa máquina. Quanto tempo demora para um colaborador fazer esse ghost dessa máquina e replicar para 3.000 máquinas, para 5.000 máquinas, para 100 máquinas que seja? É um esforço gigante para isso. Então, a gente tem os custos que a gente às vezes não mede, não consegue mensurar. E até a parte de simplicidade. A possibilidade de eu deixar essa máquina livre, leve, rápida, de repente aparecer um colaborador amanhã e eu ter disponível essa máquina para ele, não ter a dificuldade e o problema de eu ter que configurar essa máquina, de deixar ela disponível. Então, o Windows 365 deixa justamente isso muito mais fácil, muito mais rápido e fantasticamente simples de gerenciar. Acho que esse é o principal recado, porque a gente tinha esse problema lá atrás no Azure, né? Quando a gente falava de Office 365 também, que, poxa, quanto que custa para você manter um Exchange local na máquina? Quanto que você, no servidor, né, dentro de casa, quanto que custa manter a infraestrutura de um serviço de chat lá do Link, na época, lá, o Communicator, o Link, o Skype for Business, quanto era trabalhoso, se isso caía, poxa, a comunicação entre a empresa falhou, caiu o servidor, sobe o servidor de novo, isso era muito trabalhoso. Hoje, com Teams que a gente tem, a gente nem percebe, a manutenção, a gente não tem manutenção do Teams, não precisa fazer a manutenção, isso é a cargo da Microsoft, a Microsoft mantém, então o gerenciamento é muito mais fácil. Então, quando a gente fala de IaaS e de SaaS, né, que a gente já está atualizado em relação a isso, a gente transformou infraestrutura e serviços como serviço, a gente usa eles como serviço hoje em dia, essas duas possibilidades, ficou muito mais fácil de administrar, né? A gente só, com poucos cliques, a gente cria uma máquina virtual. Antigamente, para criar uma máquina virtual no VMware, no Hyper-V, era trabalhoso. Vai ser essa aqui a máquina? Vai ser essa, não vai ser essa? A gente demorava horas para fazer isso. Hoje em dia, com os cliques no Azure, a gente cria uma máquina virtual do jeito que a gente quiser, até configurada do jeito que a gente quiser, com
com softwares e com orientada para ser, por exemplo, um firewall. Rapidamente no Azure a gente cria isso rapidamente. É isso que vai transformar, agora que eu estou justamente a ideia desse webinar, da gente falar que isso vai transformar o Windows 365. Essa facilidade que a gente tem com a infraestrutura, que a gente tem com os serviços, a gente vai trazer essa facilidade para os desktops, que é justamente a possibilidade de travou a máquina do colaborador. Cara, em cliques, em rápidos ações, a gente gerencia e consegue zerar a máquina ou voltar ao estado inicial em que não estava dando problema para o colaborador estar satisfeito. Então, esse é o principal ponto que a gente tem quando a gente fala do Windows 365, tá? E o que significa justamente para a força de trabalho empresarial, né? Quando a gente fala de ambientes enterprise, a parte de gerenciar, a parte de segurança dessa infraestrutura, facilidades. Então, justamente eu poder ter a experiência fácil que a gente tem do Windows, que todo colaborador sabe mexer no Windows, e eu ter esse ambiente seguro, não ter a desconfiança de, poxa, mas o cara está acessando... Tá, minha máquina é corporativa, é o Windows 10 que eu instalei, mas e a máquina... será que está segura lá? Será que não tem, de repente, o cara está trabalhando de casa? Será que, de repente, o marido da minha funcionária não está mexendo na máquina? De repente, ela não deixou liberado e o cara está acessando um site, de repente, perigoso para minha corporação? E aí, como é que é? Como é que é a segurança disso? A gente tem certeza do que o cara está acessando, das pessoas estão acessando em casa? A gente não tem essa certeza. Até no escritório. Estou no escritório da minha máquina, trabalhando, de repente esqueci ela desbloqueada, o que pode acontecer? De repente alguém com acesso via brute force acessar a minha máquina e ver a minha senha, e aí como é que faz? Como é que é a segurança disso? E a ideia do Windows 365 é justamente centralizar essa segurança. Porque se os desktops estão no ambiente virtualizado, são acessíveis via Intune, para mim, por exemplo, eu tenho um gerenciamento via Intune, em que eu automaticamente configuro essas máquinas. E até a possibilidade de trabalhadores novos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu tenho trabalhadores novos na minha corporação, como é que eu dou um desktop para eles? Qual é a facilidade que eu tenho nisso, né? A parte de business, que eu tenho justamente clientes pequenos, de até 300 colaboradores, por exemplo, eu tenho o Windows 365 Business, que a gente vai falar daqui a pouco dele, então eu consigo rapidamente disponibilizar um desktop para eles, né, via Windows 365, e dá para TI, né, simplificar justamente a computação para eles, usando todo o poder que tem a nuvem. Então, da mesma maneira que a gente usou o poder da nuvem para infraestrutura, para serviço, a gente vai usar o poder da nuvem para desktops. Esse é o recado. É justamente isso que a gente vai usar, que a gente vai falar bastante do Windows 365, tá? E aí, quais são os cenários? Em que cenários eu uso o Windows 365? Isso é muito importante, porque eu vou justamente falar para as pessoas e a gente usar como casos práticos qual é o cenário em que a gente deve adotar o Windows 365. Vou só tomar uma água rapidinho aqui. Então, vamos lá. Segurança. É o primeiro ponto, que é um dos mais importantes, né? Então, se eu tenho uma conformidade que eu tenho que seguir na minha empresa, padrões de segurança, a gente está vendo aí inúmeros casos, Renner, o Fleury, várias empresas sendo atacadas. E você fala assim, poxa, será que meu ambiente está seguro? Será que eu estou realmente... A segurança do meu ambiente está adequada? Estou num ambiente realmente que eu posso falar, eu estou seguro? Não, Dani, meus servidores tem tais firewall, tem um monte de ambiente todo controlado. Cara, mas você tem a sua estagiária trabalhando de casa com o namorado dela, que de repente pode ser um cara que está mal intencionado. Ou, de repente, você tem o seu trainee que está em casa, que de repente tem um filho mais novo que está jogando Angry Birds ou acessou um site de joguinhos que instala lá um executável que você não tem nenhuma segurança de que aquele executável é seguro ou não para sua infraestrutura. Então, quando eu quero centralizar isso, quando eu quero proteger meu ambiente, nada melhor do que eu pegar esse desktop, empacotar e falar assim, não vou deixar esse meu Windows para a máquina desktop ou para um notebook. Eu vou pegar o meu Windows e vou colocar ele no Windows 365, vou deixar ele na nuvem. Então, justamente essa segurança que a gente tem. Até a parte de computação de alta capacidade. Isso a gente viu em alguns clientes aqui da Cloud Target mesmo, de engenharia, que eles iam justamente comprar notebooks novos, computadores novos, para deixar os computadores mais parrudos
E aí eles viram no Windows 365 e até no WVD também, que a gente vai falar um comparativo dos dois daqui a pouco, tanto do WVD, né, do AVD, do Windows Virtual Desktop, Azure Virtual Desktop, com o Windows 365, mas o Windows 365 justamente dá a possibilidade de eu disponibilizar uma máquina de 32 GB, de repente, para o meu pessoal de comunicação que mexe com Photoshop, que mexe com Adobe Premiere, que mexe com softwares altamente que exigem muito da máquina. Então, eu consigo usar um computador, isso sazonal. Imagina que isso que fantástico. De repente, eu tenho uma campanha agora da Black Friday, que eu preciso fazer campanhas na televisão, e é uma campanha que eu preciso fazer só agora na Black Friday, não preciso fazer do resto do ano. Preciso comprar um notebook, um Alienware de 32 GB, com processamento, com GPU, com um monte de coisa para usar durante 2 meses? Não, contrato o Windows 365 durante 2 meses, pago lá, que seja 300, 400 reais nesses 2 meses e pronto. O cara já está conseguindo usar uma máquina parruda, uma máquina com poder computacional gigantesco, e eu desligo a máquina, pronto, está liberado. Não preciso comprar uma máquina poderosa para isso, que é o que a gente tinha nos servidores, né? Para quem usa muito Azure, aquela possibilidade de sazonalidade que a gente chama, né? Agora acho que hoje ou ontem, né, abriu os ingressos agora para comprar os ingressos do Rock in Rio do ano que vem. E, cara, eu precisava dessas máquinas parrudas de comprar ingresso do Rock in Rio durante o ano todo, 365 dias por ano. Não preciso, eu preciso durante 10, 15, um mês, 2 meses, que seja. Depois eu não preciso mais dessas máquinas. Essa sazonalidade foi e é muito importante quando a gente fala de ambiente de infraestrutura. Trazer essa sazonalidade, essa necessidade pontual também para os desktops. De repente eu preciso, no Natal, que vai vir agora daqui a 3 meses, de máquinas, eu preciso aumentar minha força de venda para o Natal, para vender bastante no Natal. Poxa, eu preciso trazer todo o poder, comprar máquina nova, comprar um monte de coisa para atender durante o Natal? Não, sazonalidade. Usa o Windows 365 para isso. Até programas que a gente fala de o BioDIC, agora BioPC, que é trazer o próprio colaborador usar o computador dele. Tá, mas ele já usa o computador dele, Danilo, mas, cara, não é perigoso do mesmo jeito, ele está usando o computador dele, mas calma, ele está acessando o Windows na nuvem, Windows 10, Windows 11, daqui a poucos dias, né, que vai ser lançado o Windows 11, ele vai usar o poder da computação do Windows lá na nuvem, ou seja, os meus arquivos vão estar na nuvem, vão estar protegidos por uma barreira que eu posso configurar, justamente essa barreira entre um desktop pessoal do colaborador e o meu Windows 365, meu Windows 10 lá no Windows 365. Então, essa barreira que eu posso criar, porque hoje que a gente tem uma dificuldade imensa de sair bloqueando USB, sair bloqueando driver, colocar BitLocker nas máquinas para proteger meu HD, se de repente for extraviado, o notebook for roubado. Inclusive, a gente teve problema com roubo esses dias, e aí a gente, obviamente, tinha todo o computador totalmente protegido, não tivemos vazamento nenhuma de informação, o nosso computador estava protegido. Mas aí, você tem certeza que todos os seus colaboradores estão obedecendo essas boas práticas de segurança? De repente, o cara não usou um usuário e senha, colocou eu já vi isso já em alguns clientes, de colocar o adesivo da senha admin do computador embaixo do computador com um adesivo, e a segurança está no adesivo embaixo do computador. Então, essa é uma coisa muito importante, muito preocupante quando a gente fala de ambientes seguros. Até a parte de recuperação de desastres. Aí eu incluo aqui não só recuperação de desastres, mas recuperações de roubos. Um roubo no computador é um desastre, não deixa de ser um desastre, né? Que é o quê? Tá, Adriano, mas cara, é só 5 mil computadores, foi 5 mil reais, um notebook que foi roubado, o colaborador estava andando no metrô, foi abordado com uma arma, roubaram o notebook dele, só 5 mil reais de perda. Tem certeza que é só 5 mil reais? E aqueles dados que estavam no computador, qual que é o valor daqueles dados? Qual aquele contrato confidencial, de repente, de uma grande empresa que vocês tinham, que era confidencial aquele contrato, aqueles valores daquele contrato, uma tabela de preços, o quanto é valiosa aquela tabela de preços para um concorrente, vale muito mais do que 5 mil reais. Por quanto esses dados estão protegidos? Então, se essa tabela de preço, em vez de estar no computador desktop, que o cara pode arrancar o HD do notebook, plugar em outro computador e tentar fazer brute force, tentar acessar o notebook, fazer várias investidas nesse desktop, nesse HD. Se justamente essa tabela de preço estivesse no Windows 10, no Windows 365,
você faz assim, você consegue proteger o dado muito mais rápido, muito mais fácil. O colaborador fala assim, ó, tive meu notebook roubado, acabou, pronto, já tem uma possibilidade, o cara de TI vai lá, já desprovisiona a sua máquina para reseta a senha, pronto, o cara não vai acessar a máquina do Windows 10 virtualizada. Até a parte de possibilidade também de, como eu disse, mão de obra temporária, Black Friday que está vindo aí, ou estagiários. A gente teve um cliente esses dias que está fazendo uma campanha de contratar 100, acho que 100 ou 200 estagiários, era um número bem grande de estagiários, porque ia ter uma campanha de programação e tal, ia contratar 200, acho que até 200 estagiários, acho que era o limite, era de 100 a 200. Então você imagina o esforço de mandar desktop, de mandar notebook, de mandar computador para esses estagiários, para daqui a 3 dias falar assim, eu recebi o notebook aqui, mas eu aceitei trabalhar na outra empresa lá, porque eles caras me ligaram hoje de manhã oferecendo trabalho, e eu vou ganhar R$100 a mais lá, pronto. E a sua logística, o quanto você gastou para mandar o notebook para aquele colaborador, aquele estagiário que acabou de entrar, mas não entrou mais, porque desistiu da vaga. Então, quanto que custa isso? De repente, você tem uma loja física Interlagos ou em Pinheiros, e você vai mandar um notebook para lá, e aí, como é que é mandar um notebook para Pinheiros? De repente pode ser extraviado, a loja pode ser roubada, aquele dado que está lá, e aquela loja temporária só foi para uma campanha para a gente alavancar, porque era passagem de algum público específico. Então, mão de obra temporária, a gente pode usar muito o Windows 365 para só disponibilizar um Windows para eles e depois desprovisionar rapidamente. E até a parte de fusões e aquisições. Então, de repente, eu sou uma empresa de alimentos, adquiri uma outra empresa de alimentos. Cara, como é que eu disponibilizo rápido um computador para os diretores dessa empresa que eu acabei de adquirir, sem precisar dar usuário, senha? Poxa, eu não sei como é que está a configuração do computador dessa empresa que eu acabei de adquirir. Poxa, eu tenho Defender aqui, eu tenho, sei lá, Symantec aqui, eu tenho vários antivírus aqui, mas eu não sei como é que está a segurança da empresa que eu adquiri. Mas, ao mesmo tempo, preciso dar acesso para eles, porque eles precisam... Acabei de mudar o e-mail para @a minha empresa de alimentos, e eu preciso dar a senha para eles, e aí, como é que eu fico? Desktop virtual. Dou um desktop virtual para ele acessa o meu Windows 10 da minha corporação, os meus softwares, com a minha infraestrutura, com a minha segurança. Então, eu dou acesso para a minha infraestrutura através de um desktop virtual, através justamente do Windows 365, tá? Isso funciona perfeitamente, obviamente, como eu falo em todos os meus webinars, workshops, nas apresentações que eu faço para os clientes, que se a Microsoft não chamasse Microsoft, ela se chamaria Integration, porque ela faz integração com os aplicativos dela como ninguém. Então, ela consegue integrar tanto os aplicativos do Windows 365 aqui, quanto os aplicativos da identidade, na verdade, do Azure AD, quanto a parte de proteção com Windows Defender e a parte de gerenciamento de endpoints com o main, né, que é o Intune, juntamente com o System Center Configuration Manager, que é a parte de configuração de desktops junto com o Intune, essas configurações. Então, o poder de todos esses serviços de nuvem da Microsoft potencializados com o Windows 365. Então, eu consigo gerenciar, consigo ter a parte de identidade, consigo ter o poder de aplicações, consigo ter o poder de gerenciamento e fazer até o deploy dessas máquinas, justamente com todos esses programas, com todas essas infraestruturas, com todos esses serviços dentro da Microsoft, tá? E até agora que está na moda, justamente o tal do Zero Trust, né? Que é a parte, como é que eu adoto o Zero Trust? O Windows 365 veio justamente para facilitar a adoção do Zero Trust. Por quê? A ideia do Zero Trust justamente é confiança zero, né? Ou seja, não sei quem está do outro lado, não sei quem está acessando o meu ambiente, não confio em ninguém. Justamente esse é o conceito do Zero Trust. Baseado nisso, quais são os riscos que eu tenho, tanto para, quando eu falo de usuários, quanto que eu falo de devices, como é que é o risco, como é que eu gerencio isso, como que eu faço a adoção da minha infraestrutura, dos meus desktops, quando eu falo de Zero Trust. Então, eu tenho o sinal, justamente, que a gente tem, né, é justamente como eu vou acessar. Eu vou fazer uma autenticação multifator, vou fazer justamente a adoção dos usuários via Azure AD, ele vai fazer uma identificação, posso habilitar justamente o conditional access para esses colaboradores. Como é que vai ser isso? Ele pode acessar só um determinado IP, ele pode acessar determinada faixa de horário. Uma coisa, inclusive, que eu até acho que eu não falei para vocês, para banco isso é fantástico, porque banco tem muito processo trabalhista, que eu já atendi alguns clientes que são bancos,
eles têm muito processo trabalhista por colaboradores que trabalham fora do horário de trabalho. Então o cara fala assim, trabalhei lá 9 horas. Só que o cara recebeu um e-mail, abriu o e-mail, leu o e-mail, trabalhei 9 horas. É hora extra. Paga a minha hora extra, porque eu trabalhei depois das 8 horas. Me paga a minha hora extra dobrada. Com o Windows 365, você pode justamente configurar o Conditional Access e falar, cara, você só acessa o desktop virtual, seu Windows 365, seu Windows 10, das 8 da manhã até as 8 da noite. Esse é o horário de trabalho. Durante esse horário, você pode acessar sua máquina, seu computador. Cara, fora desse horário, você vai ter que abrir uma requisição, entrar numa fila, entrar um item de solicitação de desktop, por exemplo, que obviamente pode ser rápido, né? Você cria um fluxo disso no Power Automate, por exemplo, para criar, ou até no Logic Apps, para criar justamente esse computador, essa máquina fora do horário de trabalho, cara, mas tem que ser em caráter de exceção, não pode ser uma regra. Então eu posso justamente usar o Windows 365 para isso. E eu posso até ver a parte, o computador que eu tenho lá, usar todo o poder do Intune, do main, para ver, o computador está em compliance, ele é um device corporativo, ele está usando o Defender, ele está usando o meu antivírus, ele está no IP tranquilo, ele está justamente gerenciado, ele está usando a autenticação do Windows 365, está, então ok, ele acessa. E justamente eu tenho conditional access e justamente crio essa relação de confiança, aí eu posso até usar a parte do MFA, inclusive tem um número muito interessante que eu escutei da Microsoft mês passado que me assustou. No mês passado, acho que foi no começo do mês. Só 18% dos clientes Microsoft usam o MFA. Para quem não sabe, o MFA é o duplo fator de autenticação, né? É quando a gente coloca lá usuário, senha, e aí a infraestrutura fala, opa, é você mesmo? E manda para mim ou um SMS com código, ou eu uso o Microsoft Authenticator para falar, sim, sou eu mesmo do meu celular e confirmo que sou eu. E é justamente esse MFA. E só 18% dos clientes usam isso. E aí a gente estava justamente no impacto e falou assim, cara, mas isso é porque os clientes não sabem que existe MFA, não sabem que está no Azure Basic, porque até então, até um ano, 2 anos atrás, ficava no Azure The Premium, P1, ficava no Premium, era uma coisa Premium MFA, né, o duplo fator de autenticação e o acesso condicional, eram recursos do Azure AD Premium. Agora está no Basic, tanto acesso condicional quanto MFA. Então, de repente, é o desconhecimento das empresas que não sabem que estão no Basic, ou elas não usam mesmo por preguiça. Inclusive, eu participo de um fórum em que o próprio cara de TI falou, Danilo, jogou no grupo, na verdade, pessoal, preciso desabilitar o MFA, porque eu estou fazendo uma instalação nova aqui. Como é que eu desabilito rápido e fácil? Eu falei, cara, por que você está desabilitando? Virou meio que padrão das TIs, isso é muito perigoso. Desabilitar o MFA por padrão. Não, cara, tem que habilitar por padrão. Não é à toa que ele vem habilitado por padrão, tem que ser habilitado por padrão. Porque é a parte de segurança, pelo mínima que a gente pode ter, um ambiente que a gente considera seguro, né? Justamente eu posso ter um portal, via acesso condicional, que eu posso ter um portal de reset de senha, que isso é um portal fantástico, que poucos clientes usam, que nem sabe às vezes que existe no P1, isso é no P1, é do Basic, que eu posso, cara, tenho clientes que reduziram 40%, 50% dos chamados de TI de suporte, habilitando simplesmente o portal de reset de senha do Azure AD. Então ele tem um portal que ele vai lá, ele mesmo reseta. Então eu esqueci minha senha, por algum motivo não está entrando. Vou lá no portal, coloco as minhas perguntas secretas, garanto que sou eu mesmo e reseto minha própria senha. Com toda a segurança, com toda a confiabilidade, sem problema nenhum. E aí abro isso justamente para acesso a determinados aplicativos. Não só, isso que é importante, não só Microsoft, mas ambientes Linux, SaaS, de AWS, de documentos, até para aplicações no celular, que eu posso gerenciar via Intune. Então, eu tenho toda a possibilidade de estender esse acesso, essa adoção do Zero Trust, né, essa adoção do meu ambiente seguro para serviços, infraestruturas particulares, não só Microsoft, mas também de outros fornecedores, né? Então, eu tenho esse poder também. E aí eu consigo até gerenciar e monitorar, às vezes também, o que a gente chama de Shadow IT, né? Que são aqueles aplicativos, às vezes, que não são homologados pela empresa, agora, então, em ambientes home office, isso virou uma mania, isso eu vejo em muitos clientes, e o cliente fala assim, Danilo, pelo amor de Deus, me ajuda, tem uns caras usando Dropbox aqui no meu ambiente, não é homologado, a gente tem um OneDrive, disponibiliza 1 tera para eles, mas eles estão usando Dropbox, não sei porquê, acho que eles não sabem mexer no OneDrive, me ajuda, como é que eu vejo isso, como é que eu monitoro isso? É justamente o CASB, né, o Cloud App Security, que faz esse gerenciamento de Shadow IT, e até verificar quais são os softwares e as aplicações que os seus usuários, os colaboradores finais,
estão acessando e como evitar esses softwares e até qual é o tipo de informação que está trafegando nesses softwares, até bloquear, de repente, Twitter. O cara tem lá o meio de marketing e, de repente, o cara dá um Ctrl-C, Ctrl-V acidental e publica, sei lá, algum balancete, alguma informação extremamente confidencial para a empresa no Twitter, que ia publicar uma matéria, publicou, e aqueles segundos alguém tirou um print. Pronto, vazou a informação. Como é que eu bloqueio isso? Como eu intercedo para não ter problema com isso? Defender com Cloud App Security. É justamente essa a parte de compliance de segurança da Microsoft que ajuda nesse sentido, tá? E aí, quando eu tenho a compra, quando eu vou comprar o Windows 365, aí eu posso justamente adquirir da mesma experiência que a gente tem do Office 365. É exatamente a mesma experiência. Eu vou até abrir aqui para vocês, vou abrir no meu ambiente que eu tenho de demo aqui e mostrar para vocês como é que faz, porque ele é muito tranquilo, é como se fosse comprar um Office 365. Então, eu tenho um ambiente que eu consigo falar assim, eu quero 3 máquinas, eu quero uma máquina de 8 vCPUs com 32 GB de RAM e com 128 GB de espaço. Não, eu quero uma máquina, sim, mais simples, de 2 vCPUs, de 2 processadores, com 4 GB e 64 de espaço em disco. Então, eu vou até mostrar aqui nesse ambiente que eu tenho aqui de demonstração, que eu posso ter justamente aqui, ó, eu tenho a parte de billing aqui, ó, que eu posso comprar os serviços, aqui eu posso ver os preços, na verdade, né? A ideia é que vocês comprem, obviamente, no CSP de vocês, quem tem contrato EA, compre com fornecedor de EA e tal, mas eu só vou mostrar para vocês a facilidade que é isso, né? Então, tem aqui, ó, o Windows 365, pronto, ó, eu tenho aqui a possibilidade, ó, eu tenho o Windows 365 Business, que é para empresas de até 300 usuários, o Windows 365 Business com o benefício híbrido do Office 365, né, do Azure AD, que eu posso ter também, e na maioria das empresas que a gente tem, né, que é justamente os nossos clientes Enterprise e Corporate que a gente tem aqui na Cloud Target, que podem utilizar justamente o Windows 365, que são empresas que têm mais de 300 usuários, que quer um ambiente mais Enterprise. Então, se eu clicar aqui no detalhe, por exemplo, do Windows 365 for Enterprise, eu consigo ver justamente as diferentes configurações, na verdade, de máquina. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina, sei lá, de 2 vCPUs com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço, eu pago 285,60 por usuário, por mês, por computador. Ah, Danilo, é caro. A Azure também era caro. Quando vocês olharam lá atrás, quando vocês iam comprar uma máquina virtual, quando vocês iam sair lá do Exchange On-Premise ou do Zimbra, muitos clientes que eu fiz de migração de Zimbra. Não, tem o meu Zimbra aqui de graça, Danilo. Por que você quer me convencer a ir para o Exchange Online, eu pagar por mês por um serviço que eu tenho de graça? Justamente, é a mesma ideia. Pode parecer caro, não é caro. Se a gente for ver as N variáveis que a gente tem no ambiente, que como eu disse lá no começo, né? Isso não é caro. Então, eu tenho várias possibilidades. Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, eu quero uma máquina de 2 vCPUs, 8 GB de memória, 128, comprar 234,20 para o colaborador. Posso vir aqui, eu quero comprar, sei lá, 20 máquinas e compro. Puf, comprei. Como é que isso aparece para mim? Então, eu posso vir aqui, comprei 20 máquinas, por exemplo. Eu posso vir aqui para os usuários, vejo os usuários ativos, venho aqui, por exemplo, vou aqui na minha conta direto, venho aqui na minha conta, assim como a gente atribui uma licença, é assim mesmo. Venho aqui e falo assim, opa, eu quero um Windows 365 com 4 vCPUs, 16 GB de RAM, 128 para o Danilo. Puf, te marquei. Assim como eu marco um Power BI Pro, assim como eu marco um Office 365, assim como eu marco um Dynamics. Simples e fácil assim. A partir do momento que ele clica aqui e salva, como que o colaborador acessa essa máquina? Se eu vier aqui, ó, em office.com, portal do Office 365, como todo colaborador, ele vai aqui ver em todos os aplicativos, ó, aparece aqui já, mas eu vou mostrar para vocês em todos os aplicativos. Tá aqui, ó, Windows 365. Se eu clicar aqui, eu abro a minha máquina virtual de Windows 10, tranquilamente, eu consigo trabalhar tranquilamente. Ah, Danilo, é só por aqui? Essa é uma das possibilidades, mas eu posso ter via client do Remote Desktop, que tem um Remote Desktop específico que eu posso habilitar e colocar para a minha empresa como um todo. Eu posso acessar isso de Linux, é uma coisa que eu não falei, mas é extremamente importante. Quantas e quantas empresas compram notebook e pagam milhares de reais a mais numa máquina, para Dell, por exemplo, porque que já quer vir com Windows embarcado. Então, não precisa vir com Windows embarcado, deixa com Linux. Habilita o Windows 365 e do Linux, o colaborador acessa o Windows 365. Então, mais uma parte de segurança. Então,
eu deixo que o colaborador não acesse nada de Windows mesmo da máquina, só vai ter um Linux na máquina dele, se ele quiser navegar, ok, navegue, mas ele não vai acessar os dados corporativos dele através do Linux, só através da máquina virtual do Windows 365. Então ele consegue acessar isso também. E aí várias possibilidades que eu tenho nisso também. Então ele consegue acessar por aqui, se eu clicar aqui, ó, vai para o Windows 365, olha lá, vai pedir minha conta. Ó, windows365.microsoft.com. Ó, eu não tenho um Cloud PC aqui, por quê? Porque essa é uma conta corporativa. E aí eu vi alguns pontos de configuração que eu preciso fazer no meu ambiente, que é uma parte de VNet e de Azure AD, que eu ainda não fiz nesse ambiente de testes que eu tenho aqui, que eu não fiz uma configuração de VNet ainda. E também o meu AD, que está aqui, né, que é um domain service que eu tenho aqui no Azure também, é da versão antiga ainda. Tem algumas aplicações ainda que eu uso da versão antiga do Azure AD, que eu não migrei ainda. Eu preciso migrar esse Azure AD que tem uma interface antiga para a interface nova do Azure AD para conversar, na verdade, do Domain Service, para conversar com o Azure AD. Na verdade, a versão antiga do Domain Service, não do Azure AD. E eu faço essa configuração e vou para lá, tá? Então, essa possibilidade que eu tenho aqui também, tá? Então, eu consigo fazer justamente essas configurações e fazer essas escolhas por máquina também, que eu consigo ter no ambiente. Aqui é a arquitetura corporativa, mais um pouco do Tecnês, né? Que eu tenho a parte de tanto via Windows Client, Mac OS. Então, para cliente que tem, isso é fantástico. Para quem, quero um Mac, beleza, usa Mac. Mas você vai usar o client aqui do Windows 365 para acessar a máquina Windows da minha máquina, do meu ambiente. Via um aplicativo da iOS, via o Android, via HTML, um client de HTML que eu posso também, e até uma máquina Linux, que eu autentico no Azure AD, e aí sim, automaticamente eu estou lá numa subscrição do Active Directory para fazer a autenticação, e eu tenho lá os meus computadores do Windows 365, eu tenho uma conexão de VNet, eu posso administrar tanto via Azure Portal quanto via Intune, tanto o meu Active Directory quanto meus aplicativos e meu ambiente de virtualização de Windows 10 e Windows 11. E aí eu tenho justamente a parte de virtualização totalmente controlada e administrada pela minha TI, pelos meus administradores, tá? Aqui as tecnologias que a gente pode ter no nosso ambiente, tanto a parte, aí tem um pouco de diferencial, né, para quem já trabalha com o WVD, né, o Azure Virtual Desktop, e tem o Windows 365, aqui estão um pouco dos diferenciais entre um e outro. Mas basicamente o Windows 365, rápido, fácil, como eu disse para vocês, seleciono, clico, está disponível, o cara vai lá, acessa e conecta numa máquina Windows 10. E pronto, é rápido, é fácil, é para não ter dor de cabeça. De repente, empresas e pequenas e médias empresas ou grandes empresas que não querem ter dor de cabeça ou às vezes não tem TI, não tem mão de obra para ficar administrando desktop virtual. Eu simplesmente provisiono e está lá provisionado. Administro via Intune, simples assim. Mas o AVD, né, o Azure Virtual Desktop, é para ambientes mais customizados, ou que usa o poder de multisessão no Windows 10, que eu tenho justamente isso. Eu posso ter 10, 15 pessoas conectadas no mesmo Windows. Isso gera o quê? Economia. Então, eu posso ter um ambiente que eu tenho o WVD, né, o Azure Virtual Desktop, o AVD, e eu posso ter justamente economia com vários colaboradores acessando a mesma máquina, porque às vezes não preciso de desempenho. Eu estou fazendo para o meu call center, por exemplo, e coloco o WVD, o Azure Virtual Desktop, funcionar, e eu tenho vários colaboradores acessando a mesma máquina sem problema nenhum. E eu posso, inclusive, aí é muito legal, porque eu posso ter ambientes já de Citrix, em que o Azure Virtual Desktop entra para complementar, para facilitar a administração desse ambiente. Não é concorrente, tem muitos clientes que perguntam isso para mim. Adriano, mas eu tenho um Citrix aqui, arranco o meu Citrix tudo e implemento o Azure Virtual Desktop? Não precisa arrancar tudo. Ele conversa, você consegue manter seu ambiente Citrix e fazer a facilidade que traz o WVD para justamente ter essa possibilidade de você deixar na nuvem o seu desktop. Então, você continua tendo a virtualização via WVD, na verdade, a virtualização de desktops, usando o poder da nuvem, com a customização de Citrix, por exemplo, a gente consegue também. E aí o preço é extremamente agressivo, a gente consegue ter valores e infraestruturas muito mais baratas quando a gente tem os dois. Mas quando eu escolho uma ou outra, como eu disse para vocês, o Windows 365, personalizado, rápido, fácil de implementar, provisionado por usuário por mês, a conta está lá, é rápida, é R$ 234,20 por usuário, se eu tiver isso vezes 100, é 100 vezes R$ 234, é isso, é pronto, acabou, eu tenho essa possibilidade. Mas eu não consigo
ter nenhum tipo de experiência de virtualização de aplicações. Eu não consigo virtualizar aplicativos. Danilo, eu preciso virtualizar as aplicações, eu preciso ter o meu RP, meu SAP, meu DataSUS virtualizado numa máquina do colaborador. Aí você vai para o Azure Virtual Desktop, ou WVD, o antigo WVD, que eu consigo ter o multi-session do Windows 10, eu consigo ter streaming remote dos aplicativos, como eu disse para vocês, então eu vou streamar os aplicativos, vou ter muito mais flexibilidade de controle sobre aquelas aplicações, então eu consigo customizar. No Windows 365 você consegue customizar também, mas no Azure Virtual Desktop você tem muito mais controle para customizar aquela específica, a gente tem galeria de Windows, então eu coloco a cara total da minha empresa naquele Windows e coloco as diversas customizações que eu tenho da minha empresa naquele desktop e disponibilizo para todo mundo da empresa como um todo. Eu tenho justamente isso no WVD. E para ambientes que eu tenho o Azure Virtual Desktop com o Citrix, eu consigo justamente otimizar esse investimento que eu tenho. Em vez de usar um data center com Citrix, eu uso o poder da nuvem e migro toda essa infraestrutura para a nuvem também, tá? E é isso, pessoal. A trazer, eu comecei 1 hora exatamente, né? Porque eu comecei a 1h06, termina agora 1 agora 7, né? 2h07. Eu queria saber se vocês têm dúvida, Edevaldo, Daniel, se você tem alguma dúvida sobre a plataforma, se eu conseguir falar como um todo para vocês sobre o ambiente, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar. Não, deu para entender certinho. Eu achei interessante a parte do Azure, essa parte de aplicação, talvez